E aí, gente, eu sou o Rafael Leite do blog de turismo LGBT ViajaBi e tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse período novo que a gente está vivendo, sob algumas óticas dentro do turismo. Eu já peço desculpa porque, como todo mundo sabe, nesse período de home office, quarentena, tem barulhos em todos os lugares, então pode atrapalhar um pouquinho. Mas enfim, acho que não vai atrapalhar o nosso papo, que a gente tem de principal para trazer para vocês aqui. Bom, o mundo inteiro está passando por uma situação bastante complicada, né? Isso não é novidade para ninguém, mas o mercado de turismo foi e ainda é um dos mais afetados dentro da crise. Mesmo quando a crise ainda estava lá na China ou na Itália, os voos já estavam sendo cancelados, as empresas já estavam impedindo seus funcionários de viajar, então o mercado de turismo já começou a desaquecer naquele momento, né? Foi o primeiro mercado atingido. E pelos estudos, possivelmente vai ser o último mercado que vai voltar à ativa, né? Quando que a gente vai começar a voltar a viajar? Essa é a grande dúvida, né? Quando a gente ama viajar, é uma delícia, mas quando que a gente vai conseguir retomar isso, né? Conseguir conhecer outros lugares, etc. Essa pergunta de US$ 1 milhão ainda não tem uma resposta clara para isso, mas tem muitas coisas que estão sendo estudadas e tendências que estão sendo buscadas para que o mercado consiga se estabilizar um pouquinho. Tem uma publicação que foi feita no blog Panrotas, no blog do portal Panrotas, que é um portal de turismo focado para B2B, né, focado para as empresas de turismo, e ele fala um pouquinho sobre essas tendências, que eu queria trazer um pouco para vocês também. Como a gente vai poder viajar menos, a segurança é menor, né? De como que vai ser se eu vou ficar trancado num país, vai ter uma segunda onda de coronavírus, não vai ter. Então, uma das principais tendências que se visualiza aí nesse mercado é que o turismo doméstico ganhe bastante força. Isso significa que as pessoas vão viajar menos para fora e vão conhecer mais os arredores, né, perto da sua cidade. Viagens de carro, principalmente, tendem a crescer bastante. Então esse vai ser um dos caminhos aí. Acho que se você quiser planejar as suas próximas viagens, talvez seja esse um dos caminhos a se buscar. Outra coisa que se vê como tendência é que as pessoas busquem mais um contato com a natureza, busquem mais estar em contato com ambientes naturais e abertos, fora de ambientes muito fechados, onde pode acontecer aglomeração. Isso também acaba ajudando um pouco a desviar um pouquinho do que estava acontecendo em alguns destinos, que é o que eles chamam de overtourism, né? Tipo, é o turismo em massa que acaba destruindo alguns destinos, como estava acontecendo em Veneza, por exemplo. Então, a Veneza, inclusive, foi um exemplo interessante, porque depois do coronavírus, não sei se vocês já chegaram a ver essas matérias, essa notícia que correu o mundo, que os canais de Veneza começaram a ficar mais limpos. Isso significa e mostra o poder destrutivo também que o turismo pode ter. E uma das tendências no futuro, quando a gente puder voltar a viajar, vai ser evitar isso. As pessoas talvez tenham um pouquinho mais de consciência para não superlotar os lugares, tanto pelos lugares quanto para si próprio. Então essa é uma das coisas que pode mudar bastante o jeito da gente viajar. E além de pensar nisso, tem que também entender que na hora de viajar, possivelmente vão acontecer grandes mudanças em aeroportos, etc. Como aconteceu em 11 de setembro, que a segurança ficou mais rígida e tudo mais. Provavelmente vão acontecer algumas mudanças nisso também. A gente às vezes tem que apresentar, por exemplo, para alguns destinos, a vacina de febre amarela. Isso pode ser que aconteça de ter que apresentar algum outro documento daqui para frente. A gente não sabe ainda como vai ser isso. E assim como as pessoas vão buscar mais destinos naturais, possivelmente as pessoas vão buscar destinos onde elas se conectem mais consigo mesmo. Esse período de quarentena não está sendo fácil para ninguém. Ficar em casa não é o ideal por muito tempo. É uma delícia ficar em casa, mas se você fica por um longo período de tempo, isso pode não ser tão legal, mas ao mesmo tempo você tem uma conexão interior, você busca mais quem você é, se conectar consigo mesmo, e as viagens possivelmente têm uma tendência a caminhar por aí. Então buscar destinos onde você consiga realmente se conectar com o lugar, buscar o slow travel, né, a viagem mais devagar, não fincar a bandeirinha em vários destinos, mas sim
conhecer um destino mais aprofundadamente. Então essa também é uma coisa que pode de repente vir a acontecer. E os viajantes também vão tender a buscar marcas, né, empresas de turismo, não só de turismo, mas em todos os segmentos, mas turismo também, marcas que realmente conversem com os seus valores, com o que você acredita. Então o turismo mais ético assim começa a despontar como uma outra tendência aí de mercado. Tem um estudo que a Edelman, que é uma agência de comunicação global, fez recentemente, que é o Trust Barometer, e ele diz que 72% dos brasileiros acreditam que a gente não vai passar por esse período de crise sem que as empresas estejam realmente envolvidas nisso, em ajudar a solucionar os problemas. Então a confiança dos consumidores em geral nas marcas, principalmente nesses períodos de crise, é muito forte. Esse mesmo estudo mostra que a crença em governos em geral, ela não é tão alta quanto a crença em empresas. Então as empresas que souberem fazer isso agora, e de uma maneira que queiram solucionar e não vender, que queiram realmente fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar a passar por esse momento, essas empresas tendem a ter um pouco mais de estabilidade depois e de fidelidade desse público também. É questão de ter empatia, né? E isso me leva ao meu outro tópico, que é o turismo LGBT. Dentro do turismo LGBT, eu costumo dizer que não é um segmento só, são vários segmentos, então tem gente de todo tipo viajando. Tem o turista LGBT que quer fazer intercâmbio, tem o turista LGBT que quer viajar para curtir as paradas e festas, tem o turista LGBT que gosta de ir para o meio do mato, ou que gosta de fazer um turismo culinário, enfim, gastronômico. Tem diversos tipos de turismo LGBT, então brinco que são vários segmentos dentro desse segmento. E de acordo com cada especificidade aí, os turistas vão reagir de uma maneira, mas tendo essa linha mestra aí dessas tendências como possibilidade. Para vocês terem uma ideia desse mercado, o turismo LGBT ele representa em quantidade de viajantes 10% das pessoas que viajam globalmente. Mas eles representam 15% do faturamento do setor de turismo. Isso eu não estou falando em épocas de coronavírus, tá? Em épocas normais. Então é um turista que é interessante também no sentido financeiro. É um turista que gasta mais. Né? São 10% das pessoas gastando 15% do faturamento. Então é um turista interessante no sentido do pink money aí. Mas mais do que nunca, esses turistas também vão entender que as empresas têm que estar realmente relacionadas aos seus valores. E aí eu falo de empresas, mas eu falo também de destinos, companhias aéreas, hotéis, enfim, todos os guias, às vezes, de uma empresa, de uma agência de turismo. Então todas as pessoas relacionadas à sua viagem têm que estar alinhadas com o seu pensamento, né? Por isso que muita gente provavelmente vai deixar cada vez mais de ir para destinos homofóbicos, destinos que não aceitam a comunidade LGBT. E é interessante pensar que a gente já vê acontecendo algumas situações que não são muito agradáveis, digamos assim. Não sei se todo mundo sabe, mas os LGBTs em vários países do mundo, a maior parte dos países do mundo, inclusive no Brasil, são proibidos de fazer doação de sangue. Aliás, não vou falar que é proibidos, mas são permitidos se você não tem nenhuma relação sexual por 1 ano. Então, se bem que eu não estou muito longe disso, dá para de repente eu doar sangue, mas enfim, é uma coisa que é preconceituosa mesmo, não tem um motivo comprovado cientificamente de que é um grupo de risco, ou de que tenha realmente um problema, mas agora a gente vê alguns bancos de sangue que estão passando por problemas sérios, né? Porque as pessoas estão deixando de doar sangue por conta do coronavírus, com medo de pegar o vírus, enfim. E aí alguns bancos de sangue já estão dizendo que agora os gays, não são LGBTs, desculpa, são só homens gays, que agora a gente pode doar sangue. Então não era por alguma coisa técnica, né? Era realmente pelo preconceito, e agora que estão precisando pode. Então
Eu dei um exemplo do banco de sangue, mas isso vai funcionar para destinos, vai funcionar para todo mundo do turismo e de empresas em geral, que nesse retorno aí à normalidade, que eu já não sei que normalidade que vai ser essa, se a gente vai voltar mesmo ao que a gente estava antes, é, isso vai ser um pouco mais visto, um pouco mais pensado, um pouco mais cuidado. Então, vocês também podem ter essa atenção um pouco maior com as empresas, sendo LGBT ou não, tá? Essas empresas que se conectem realmente com os seus valores. Isso já era uma tendência que vinha acontecendo e por conta nesse momento aí pós-coronavírus, provavelmente isso vai se intensificar bastante. Uma outra coisa dentro do turismo LGBT que já sofreu por conta do coronavírus são a quantidade de eventos e principalmente paradas, né? Paradas das LGBT, paradas do orgulho LGBT pelo mundo inteiro que já foram canceladas. Aqui de São Paulo, inclusive, que normalmente acontece em maio e junho, já foi transferido para novembro. Mais de 200 paradas no mundo inteiro já foram canceladas, porque normalmente acontecem no mês de junho, que é o mês internacional do orgulho LGBT. Então, ou foram adiadas ou foram canceladas. De qualquer jeito, está rolando um movimento global aí nessa questão de lives e coisas online, como a gente está fazendo aqui, de paradas de vários países do mundo que estão se reunindo para fazer uma parada online. Então ter DJs, ter drag queens, enfim, ter várias performances online também. Então são todos os segmentos aí se adaptando um pouquinho a essa nova realidade que a gente já está vivendo e provavelmente vai viver por um tempo ainda. Algumas coisas ainda estão meio incertas. Isso serve para o turismo LGBT como para qualquer outro, mas dentro do turismo LGBT, uma das coisas que as pessoas buscam bastante quando vão viajar, que querem saber, é sobre a noite do lugar, bar, balada, enfim, para sair para a noite LGBT, conhecer outras pessoas no destino. E isso ainda está um pouco incerto, porque já tinha algumas tendências aí rolando de cidades, por exemplo, que são super friendly, como Buenos Aires, por exemplo, várias cidades na Europa, que já deixaram de ter um bairro LGBT, um lugar onde se concentra todo aquele fuzuê LGBT, para que na cidade toda você é bem aceito. Então perde-se um pouco a necessidade desse gueto que ainda existe em muitos lugares. E isso pode ser uma tendência que continue a acontecer, mas por outro motivo, porque agora, como que a gente vai se reunir numa balada, todo mundo dançando lá num lugar fechado, apertado, se há um risco de aglomeração e aí você não sabe o que pode passar ou não, a gente não sabe ainda muito bem como vai ficar a cabeça das pessoas quanto a isso. Então o destino aí dessas baladas e bares ainda é um pouco incerto, até porque todos estão fechados agora também, e muitos talvez não consigam sobreviver a essa crise, que se durar muito tempo. Então ainda é algo para se pensar e entender como que vai acontecer. A gente não sabe muito bem ainda. Mas, enfim, essa parte de turismo LGBT costuma ser bastante importante para algumas pessoas, e além da questão financeira e econômica, pode-se mudar também o jeito de viajar. De qualquer forma, o recado que eu quero deixar para vocês aqui primeira coisa, se você puder, fique em casa. Esse é comprovadamente o jeito mais eficaz aí que a gente tem, pelo menos dos conhecidos, até o momento, de se precaver, de tomar cuidado e de achatar a curva, né, como as pessoas estão falando. Então, se você tiver a possibilidade disso, fique em casa, cuide das pessoas ao seu redor, porque você não precisa ser necessariamente a vítima do coronavírus, mas você pode ser um vetor que transmite para os outros. Então, nunca é demais reforçar. Fique em casa, lave as mãos, evite contato da mão com o rosto. E vamos ver, eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu quero ouvir de vocês também qual que é a sensação que vocês estão tendo com o coronavírus, o que vocês estão pensando, o que vocês projetam daqui pra frente, o que vocês esperam que vai acontecer, se vocês querem viajar, não querem viajar, o que vocês imaginam que vai ser a viagem daqui pra frente. Quem for fazer intercâmbio, como que está essa situação? Vocês pretendem ainda continuar fazendo ou adiou um pouquinho? Quero entender
de vocês aí o que vocês estão achando. Então, deem as suas respostas aí, tanto nas redes sociais do Dublin, que vocês já conhecem todas, ou também aguardo a resposta de vocês lá nas redes sociais do ViajaBi, que estou curioso para saber o que vocês estão pensando. Tá bom? Então é isso. Só um recadinho e um pouco de divagação aqui para vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis e um beijo. Tchau, tchau.